senhores moradores do Jardim Alegria. Quero cumprimentar a todos na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui nesta praça para falar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho esse que o Senhor Jesus veio trazer ao mundo. Evangelho de paz, Evangelho de transformação, Evangelho de salvação. E o Senhor Jesus, Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, há uma necessidade de pregar o Evangelho. Há uma necessidade que o Evangelho seja pregado, porque as pessoas precisam de salvação. O homem, ele precisa desesperadamente de salvação. E a Bíblia diz que a salvação só através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12 está escrito assim: que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos. Por isso, eis aí a necessidade de se anunciar este Evangelho. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele fez um homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e colocou ali no jardim do Éden, e Ele fez um homem perfeito, sem pecado. Mas o homem, por causa da desobediência a Deus, ele caiu na tentação e desobedeceu a Deus, e a partir desse momento o pecado entrou no mundo, e o vírus do pecado atingiu a todos. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3 e no versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Logo é necessário o homem aceitar o Evangelho. Logo, para o homem ser salvo, ele precisa aceitar o Evangelho. Porque o mesmo apóstolo, escrevendo no mesmo livro, no capítulo 6 e no versículo 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da parte de Deus é a vida eterna. Portanto, o Senhor Jesus, Ele está oferecendo esse presente glorioso. Ele está oferecendo esse dom gratuito. E na tarde de hoje, aqui no Jardim Alegria, chega até os teus ouvidos, você que está me ouvindo, é chegado até os teus ouvidos o anúncio deste Evangelho. Estas palavras que já estão sendo faladas aqui no Jardim Alegria e vai continuar sendo faladas, são palavras de vida eterna, são palavras que têm poder para transformar a sua vida, para que quando você partir para a eternidade, você possa ter um lugar de descanso ao lado de Deus. Porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Tanto é que Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para ser crucificado, para pagar o preço do resgate da minha alma e da tua alma. Agora, a responsabilidade está em sua mão, nas minhas mãos e nas suas mãos. O homem, ele só não vai para o céu se ele ignorar esta verdade. Somente se ele ignorar esse presente que é oferecido gratuitamente da parte de Deus. Porque lá no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 3 e no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora a responsabilidade está unicamente com cada pessoa. Cada pessoa pode decidir o seu futuro. Você pode decidir o seu futuro na eternidade.
Aqui na terra também você pode decidir o seu futuro, não é assim? Aqui na terra, o seu bem-estar não depende das suas decisões. Eu creio assim que se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você se esforça, você estuda, você trabalha, e assim você, sem dúvida nenhuma, você vai ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida. Agora vamos voltar para o lado espiritual. Vamos agora voltar para o lado espiritual. O Senhor Jesus, Ele sabia que nenhum homem era capaz de pagar o preço da sua redenção. Deus, Ele sabendo que nenhum ser humano aqui na terra era capaz de pagar o preço da sua salvação, da redenção da sua alma. Então o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho amado. Ele enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui ao mundo. Para quê? Para pagar o preço do resgate. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justo. E Ele sendo justo, Ele não poderia pegar o homem e colocar lá no céu com a dívida em pendência, com a pendência da dívida do homem para com Ele. Ele não poderia. O desejo do nosso Deus Todo-Poderoso é que todos sejam salvos, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, que é da vontade de Deus que todo ser humano sejam salvos. Mas por causa da justiça de Deus, por causa da sua justiça, Ele não poderia de forma alguma pegar o homem com a dívida para com Deus e colocá-la no céu. Aí o que aconteceu? O Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele rasgou a cédula que nos era contrária, a cédula que estava diante de Deus, falando, registrando todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Ele pegou lá na cruz do Calvário e rasgou essa cédula que nos era contrária, que nos acusava. Tanto é que o profeta João, quando estava ali nas margens do Rio Jordão, quando estava ali no deserto da Judeia pregando o Evangelho, e ele estava batizando porque Deus ordenou para que ele batizasse nas águas ali, e ele estava batizando aquelas pessoas que vinham até ele para ser batizado por arrependimento dos pecados. E então chegou um determinado momento que o profeta João levantou os seus olhos e se dirigia até ele um jovem, e ele, levantando seus olhos, ele olhou e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe quem é esse Cordeiro? Esse Cordeiro é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi oferecido ali na cruz do Calvário em preço de resgate da minha alma, da tua alma. Amigo que está me ouvindo, o Senhor Jesus, na tarde de hoje, Ele está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Somente o Senhor Jesus tem essa condição. Só Ele tem essa condição de oferecer um jugo suave para o ser humano. Somente Ele tem a condição de oferecer um fardo leve para o ser humano. Porque esse mundo é mau. Esse mundo, ele é perverso. Esse mundo, ele é ingrato. Não fique iludido aí pensando que você tem muitos anos para viver nesse mundo, não. Porque o salmista Davi, ele escreveu que ao homem está determinado a viver 70 anos. E o que passa disso, quando a pessoa, porventura, é uma pessoa robusta de saúde, quando a pessoa é uma pessoa que não tem enfermidade, ele consegue ultrapassar esses 70 anos. Mas
Mas o salmista Davi, ele diz que o que passa disso é enfado, é canseira. Então, qual é o meu conselho na tarde de hoje? É que você não se iluda pensando que você vai viver eternamente aqui na terra, não. Porque a Bíblia diz que o homem está determinado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E eu quero te dizer sem sombra de dúvida, eu quero te dizer sem medo de errar, que este mesmo Jesus que veio aqui na terra como cordeiro, esse mesmo Cordeiro de Deus que veio aqui até a terra para ser oferecido em sacrifício, para pagar o resgate da minha alma, da tua alma, este mesmo Jesus, ele vai voltar aqui na terra, mas ele não vai voltar mais como cordeiro, ele não vai voltar mais como cordeiro, mas ele vai voltar como leão da tribo de Judá, porque no Apocalipse está escrito que João, o apóstolo João, quando ele estava ali na ilha de Patmos, ele foi levado, arrebatado até os céus, e lá no céu, ele viu um livro, um livrinho, que ninguém podia abrir aquele livro, ninguém podia olhar para aquele livro, mas ele começou a chorar, o apóstolo João começou a chorar, porque ninguém foi achado digno de abrir aquele livro, de olhar para ele. Mas aí apareceu um ancião e disse para João: olha, João, não chores, João, porque aqui está o leão da tribo de Judá, aqui está o leão da tribo de Judá que venceu. Ele venceu e ele é digno de abrir o livro, e ele é digno de desatar os selos. E este leão da tribo de Judá que eu estou apresentando na tarde de hoje aqui para os moradores do Jardim Alegria. Então você tem o direito de escolha. Você tem o direito de escolha, e cabe a cada um de nós a nossa escolha pessoal. Isto é uma escolha pessoal. Você quer morar na eternidade com Deus, ou você quer morar na eternidade longe de Deus? Eu quero te dar um conselho. Eu quero te dar um conselho da minha parte na tarde de hoje, que a escolha longe de Deus é uma escolha terrível, é uma escolha muito difícil, e eu não aconselho você a escolher viver a eternidade longe de Deus, porque ao homem, ele tem a oportunidade enquanto ele está portando o fôlego de vida, enquanto ele está respirando, ele pode escolher onde ele vai passar a sua eternidade. Mas se ele ignorar essa verdade, ele vai sofrer o preço da sua rebeldia. Se o homem ou a mulher ignorar essas verdades, essa realidade, ele vai sofrer o preço da sua rebeldia. Mas o meu conselho na tarde de hoje é que você possa aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, para que você possa ter o direito de vida eterna. Nós sabemos de uma coisa, nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, após a sua ressurreição, onde estava ali aproximadamente 500 pessoas ali dos seus seguidores, e ele orientou eles o que eles deviam fazer, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que fosse revestido do poder do Espírito Santo, e depois que eles haveriam de ir por todo mundo para pregar o Evangelho, e assim eles fizeram. E o Senhor Jesus, após dar as últimas recomendações, ele subiu ao céu, e ele subiu na presença ocular de quase 500, ou aproximadamente 500 seguidores. Ele subiu ao céu, e ele subindo ao céu, até que as nuvens ocultaram dos olhos daqueles seguidores a presença do Senhor Jesus. E quando eles estavam admirados, olhando para o céu, apareceu dois homens vestidos de branco,
e apareceu esses dois homens vestidos de branco, que eram anjos de Deus, eram anjos enviados de Deus, e aqueles dois anjos fizeram uma pergunta para eles, dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que dentre vocês foi recebido em cima no céu, ele há de voltar da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Então esta promessa é verdadeira, esta promessa ela é verdadeira. O Senhor Jesus, ele vai retornar aqui à terra, ele vai voltar aqui na terra, e ele vai levar um povo que aceitar o Evangelho, ele vai levar um povo intitulado igreja, um povo que se compõe a igreja do Senhor aqui na terra, vai ser levado para os céus. Sabe por quê? Para morar junto com ele, porque ele diz lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. E aí, de repente aparece uma pergunta, uma indagação ao Senhor Jesus, perguntando: Senhor, como nós podemos saber o caminho? E o Senhor Jesus, ele responde lá no versículo 6 do capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Senhor Jesus, ele é o único meio em que possamos nos chegar até Deus. Ele é o único mediador, porque o escritor aos Hebreus, ele fala que só há um único mediador entre Deus e o homem, e este único mediador é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, só através dele nós possamos nos chegar até Deus, só através dele nós reconquistaremos a posição que o homem tinha lá no Jardim do Éden, o acesso face a face com Deus. Só o Senhor Jesus, ele pode fazer essa ponte, só o Senhor Jesus, ele pode fazer essa ligação entre o homem e entre Deus, e é esse Jesus que nós estamos anunciando na tarde de hoje, aqui no Jardim Alegria. Portanto, você que está me ouvindo, não feche os seus ouvidos, não feche os seus ouvidos, não endureça o seu coração, porque senão, no final, não vai ter remédio, no final não vai ter jeito, porque quando a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que todos nós haveremos de nos apresentar perante Deus, todos nós, grandes e pequenos, haveremos de nos apresentar perante Deus, e nesta hora Deus vai perguntar: quando você estava lá na terra, você quis me aceitar? Você quis aceitar o meu evangelho? Você vai ter que responder para o Senhor: ah, Senhor, eu aceitei o teu evangelho, ou não aceitei o teu evangelho. E aí vai vir aquela resposta dura que está lá nos evangelhos, uma resposta muito dura vai vir dos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: apartai de mim, porque enquanto estava vivo aqui na terra, não quis saber, não quis conta com o Senhor, não quis saber do Senhor. Então, nesse dia do juízo, nesse dia do julgamento, a resposta que a pessoa vai ter vai ser essa: apartai de mim. Então vamos correr até Jesus. O homem precisa desesperadamente do Senhor, o homem precisa desesperadamente do Senhor Jesus, mas muitas vezes, por causa da sua ignorância, o homem não quer reconhecer isso. Muitas vezes, por causa do seu orgulho, o homem não quer reconhecer isso. O meu convite agora é: desça do seu orgulho, desça do seu orgulho e aceite o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, para que você possa ter descanso na eternidade, para que você possa ter direito de vida eterna. E eu quero agora louvar o Senhor com um hino. Glória seja dada ao nome santo do Senhor.
amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu vagava pelas ruas da cidade, procurando uma tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. O Senhor Jesus, Ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração para que eu possa fazer morada nele. Agora, se você abrir a porta do seu coração, o Senhor Jesus, Ele vai fazer morada nele. Mas se você não permitir, infelizmente, o Senhor, Ele não vai arrombar a casa do seu coração. Porque o adversário, sim, ele é desordeiro. O adversário da nossa alma, Satanás, ele é desordeiro. Ele força a barra para entrar na vida do homem, para se apossar do homem. Mas Deus não. Deus, ele só entra na vida do homem se o homem permitir, se o homem o convidar. Então, o meu conselho na tarde de hoje é que você possa convidar o Senhor. Senhor Jesus, venha fazer morada em minha vida. Senhor Jesus, venha fazer morada no meu coração. E então, com certeza você vai ser uma pessoa bem-sucedida, tanto nesta vida como na vida eterna. Porque esta vida aqui, ela é passageira. Esta vida aqui é passageira. Há poucos minutos atrás, eu disse que o salmista Davi, ele escreveu dizendo que o período de vida do homem aqui é 70 anos, o que passa de 70 anos é canseira. É canseira, né? É dor aqui, dor ali, dor não sei aonde, entendeu? Mas que você possa aproveitar os seus dias de vida aqui na terra e aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, para que você possa na eternidade ter descanso eterno. Amém? Que Deus abençoe a todos. E eu quero dizer que não vou estender muito o meu tempo aqui na praça, mas eu creio que as poucas palavras que falei, ela vai ter efeito na vida daqueles que receberem esta palavra. Aqueles que receberam esta palavra, com certeza vai produzir frutos para a vida eterna. Da mesma maneira que o Senhor Jesus falou para aquela mulher ali no poço de Jacó, quando ele estava ali no poço de... Não é, jovem? Quando ele estava ali no poço de Jacó, e ele falou para aquela mulher: mulher, se você beber da água que eu lhe der, esta água se fará no seu ventre uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Então você também pode fazer isso. Você pode beber desta água. Você pode beber desta água e vai fazer uma fonte de água viva no seu ventre, que salte para a vida eterna, que jorre para a vida eterna. Então agora a responsabilidade está com todos que ouviram. A minha responsabilidade, eu não vou mais estar sobre meus ombros a responsabilidade, porque eu já falei o que o Senhor mandou falar. E o que o Espírito Santo de Deus mandou falar, eu já falei. Agora a responsabilidade é com cada um que ouviram a mensagem na tarde de hoje. Portanto, eu quero já agradecer a todos que ouviram, né? E quero também deixar aqui um convite. Eu quero deixar um convite. Amanhã, a partir das 18 horas, estaremos no grande culto ali na congregação onde nós congregamos,
É Rua Cambuí, número 25. Anote bem esse endereço aí. Rua Cambuí, número 25. Se você sentir o desejo de ir até lá, honrar a Deus e compartilhar conosco de um grande culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, você é nosso convidado e você será muito bem-vindo ali e muito bem recebido para a glória do nome santo do Senhor. Então eu quero agora estar fazendo oração a Deus, agradecendo por esses momentos, por esses minutos que passei aqui na Praça Jardim Alegria, aqui em frente ao posto de saúde, e já quero estar retornando para a minha casa. Altíssimo Deus eterno, te adoro, Senhor, te louvo, te agradeço, porque mais um dia o Senhor nos concedeu a oportunidade de falar do teu amor, de falar da tua palavra, Senhor. Eu quero pedir a ti em favor de todos que ouviram essa palavra, em favor de todos que ouviram a pregação do teu santo e poderoso evangelho, que o Senhor venha falar aos corações, que o Senhor venha transformar as vidas, que o Senhor venha salvar para o teu reino, para que o teu nome santo assim seja glorificado. Te louvo, te adoro e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.